Isto não é mais um podcast, isto é... Uma rúbrica onde vamos falar de muita coisa e não vamos aprender merda nenhuma. Isto vai ser um Bora show! Siga! Mas lá Pensaste. está, como qualquer ferramenta, tu também precisas de saber como usá-la. Sim. Percebes? A cena é mesmo essa. Tipo, imagina, eu não vou pegar numa parafusadora, percebes? Para me servir daquilo de martelo, estás a entender? Portanto, a função da ferramenta não é martelar merda nenhuma, estás a perceber? É furar. Estás a ver? Portanto, se eu souber que o problema que eu preciso é do martelo, estás a ver? E pego numa parafusadora, logo não sei usar a ferramenta sobre o problema que eu quero tentar resolver. Portanto, isso também, como qualquer outra ferramenta, tens que saber usar, mano, porque senão tu só vais estar num loop, percebes? Aquilo depois entra, é o que eu estava a dizer, aquela merda depois mete num loop infinito, estás a ver? Que tu não consegues sair daquele loop e efetivamente também a inteligência artificial também não vai conseguir sair daquele loop porque ela vai estar a entender sempre o que tu queres e ela, para ela, está a resolver o teu problema, percebes? Eu costumo comparar... Eu já tive... Diz tu primeiro. Não, eu já tive situações em que eu tenho lá o prompt, aquela merda. Lá está, porque aquilo depois, pronto, tens o teu repositório de código e o gajo vai fazer... Ele vai se basear no padrão de código que tu tens no teu repositório. E depois o gajo cria... Tu pedes alguma merda e ele dá-te a Ele vê solução pelo teu com base histórico naquilo que está lá também, feito. sim. Yeah. Pode depois aprofundar a cena de ir à net, pesquisar merdas e o caralho. But anyway, e aquilo... Mas eu já tive conversas com o gajo, que é, faz-me isto e aquilo, o gajo responde, depois eu digo outras merdas, o gajo continua a responder, e eu vejo depois vejo depois a resolução daquilo. Ele está-me a dar mais problemas do que soluções, que era o que eu pretendia, e eu digo, faz-me rollback dos 2 ou 3 requests que eu te fiz, porque não quero. Porque, tipo, aquilo que me tu ofereceste é uma valente merda. Prefiro usar a cabeça para ser eu a fazer isto. Pronto. E pronto, é isto, basicamente. Eu por acaso já Há falei gente disso... que aceita aquilo e está a andar. Eu já falei isto muitas vezes, mas noutros contextos eu acho que também se aplica aqui, que é... Muitas das vezes as pessoas quando... E toca muito num tema que nós falámos anteriormente, que é a comunicação. A forma como nos expressamos e tudo mais. Muitas das vezes as pessoas dizem uma frase qualquer e acham que a intenção delas está a ser projetada. Mas é mentira. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. Eles não percebem a tua intenção se tu não fores muito claro naquilo que tu queres. E tens de ser muito descritivo quando estás a fazer um prompt para a inteligência artificial, porque eles não entendem intenções. Eles não vão perceber aquilo que tu estás a pensar. É a mesma coisa que comunicares com outra pessoa qualquer. Se tu só disseres isto é assim porque sim, e não explicares porque é que tu achas que aquilo é assim, a outra pessoa nunca vai conseguir chegar ao diálogo contigo e desconstruir um bocadinho de porque é que tu pensas que aquilo é assim. Mesma coisa com a inteligência artificial, e isso é onde também muitas vezes as pessoas não sabem utilizar, porque não se sabem expressar, não sabem comunicar, não sabem expor o seu raciocínio, e acham que as outras pessoas têm que subentender tudo, não é? Sim. E esse é o grande problema da comunicação, quer seja por escrita ou falada. Pois, mas a questão é que se a malta não sabe falar justamente com outra pessoa, que até se calhar consiga, efetivamente, por entre as linhas que tu dizes, não é? Ou pelo pouco argumento que tu tens, não é? Sim. Chegar ao teu ponto. Agora imagina o que é Muito menos falar uma efetivamente exatamente. Yeah. Imagina o que é falar diretamente com uma máquina, percebes? Sim. Que não vai ter essa capacidade. Portanto, o que a máquina o que tu vais dizer à máquina, ela acredita como sendo efetivamente a verdade, não é? Ou o que é que tu queres. Ela não te vai aprofundar. Mas diz-me lá mais até. Estive aqui a olhar, ouvi com atenção e a ler, e diz-me lá mais não sei o que. Exato. Tipo, ela está-se a cagar, estás a ver? Tipo do estilo, tipo, o quê? Metiste para pintar rosa, mano? Mas isto tipo, faz sentido. Para mim, se tu queres pintar rosa, toma lá rosa, meu menino, estás a ver? E foda-se. Portanto, a cena é mesmo essa, mano. Estamos a voltar à baba de canela. Nós aqui vamos sempre connecting the dots. Por acaso eu acho engraçado, mano, como é que efetivamente está aqui tipo três indivíduos, não é? Desta curse de jogo de roleplay e ainda não falámos nada de roleplay. Não, mas esse também é um dos nossos. Isso é um dos nossos objetivos, que é não centrarmos a conversa em roleplays. Isto é um dos objetivos do Hora Show. É assim. Já fodi, não é? Pronto, ok. Não, de vez em quando também falamos, mas não centramos o tempo todo nisso.
Exato, porque a gente conhece, pá, a ti, é por causa do roleplay. Eu acho que já tinha visto. Tu já chegaste a jogar noutros servidores tu és da altura do BR? Não. Nunca joguei no VR. Aliás, Ah, eu digo-te a história, finalmente alguém como eu eu! digo-te eu digo-te a história do VR. Eu tive um servidor que era o Luz Roleplay. Era um servidor público. E na Conheço altura, o Luso, conheço o gente Luz que Roleplay, jogou pá, lá. e a malta dizia isso aqui, não sei o que mais, que até dizem que é a academia, dizem que assim, pronto, eu nem vou alugar muito mais isto, senão estamos complicados. E eu na altura abri o VR, porque eu acho que houve uma altura que o VR era público. Não tenho a certeza disso, portanto, eu acho, ok? Eu acho. E o VR abriu candidaturas e disse assim: pá, olha, eu sempre fui um gajo que é, independentemente dos projetos em que eu tenha e independentemente das pessoas que eu sei quem é que tenha no meu projeto, pá, as pessoas têm que ser livres de ver coisas novas. Mas estávamos a falar tipo dos dark times do roleplay, que era: eu não vou deixar ninguém entrar no meu castelo porque eles vêm aqui para copiar. Como eu não pudesse ver em lives o que é que eles tinham ou deixavam de ter, estás a ver? Mas Uhum. pronto, whatever the fucks. E eu fiz candidatura para o VR. Aceitaram-me, não sei o quê, não sei o que mais. Aí é brutal, e o caralho, grande cena, grande ganho. E na altura até foi com um rapaz, pá, e não sei se nunca mais o vi, que era o Sardinha, acho eu. Acho que o rapaz chamava-se assim o Sardinha no Discord. E o gajo fez uma candidatura, pá, e excelente, 5 estrelas, mano. Pá, curti imenso aquela cena, não sei o que mais. E ele vira assim, pá, olha, brutal, pá, um gosto incrível, pá, parece muito bom, não sei o quê, queremos cinema aqui, vou-te passar o Discord. E eu, ok, está-se bem, bora aí, meu puto. E fiquei uma eternidade para o gajo me passasse o Discord. E eu assim, foda-se, cara, então, mas o gajo estava aqui todo entusiasmado, neste cabrão, mano, e não me passa o Discord agora, mano. E eu fui falar com ele. Zero, ninguém me respondia, mano. E eu assim, foda-se. Então, mas o que é que se passa, caralho? Tanto insisti que o gajo me lá veio responder, porque eu depois disse, pá, desculpa lá, mas isto acho que é uma grande palhaçada. Quer dizer, passámos aqui bué de tempo, tu não me dizes nada, meu, mas estás a brincar? Ok, diz-me qualquer merda, manda-me uma merda, ao menos manda-me uma merda. E o gajo veio falar comigo e disse assim, pois, porque é assim, tu não podes entrar porque tu estás noutro servidor. Eu assim, então, Ai, mas eu ai, tinha ai. dito na candidatura, caralho, estás a ver? Eu tinha dito, então se vocês aceitam efetivamente a candidatura, das duas, uma, vocês não leem, caralho, porque está lá, não é? E aceitaram, então eu acho que isso deixa de ser um problema, não é? Puto, Yeah. e basicamente cagaram-me na cena, eu caguei na cena, entretanto, epá, e depois, pronto, abri o 3Q e fui para o 3Q privado, na altura também, Eu tinha e, ideia. mas no VR eu nunca experimentei o VR, pá, Ok. nunca Porque eu experimentei o tinha VR, pá. ideia. Eu tinha ideia que já tinha visto em algum lado, mas. Pronto, pá, eu conheço-te daqui do PE e o caralho. E há uma cena que eu disse isto à Meiling que foi. Nós ultimamente, este RP que a Meiling é que tem feito contigo e Tu também com, estás lá, com a- és o Também e escrivão. com estás a lá, Sounds mano. e Tu com. também estás lá, mano. Tá bem, digo bom dia, boa tarde, por assim dizer, e está feito. Mas que é contigo, com a Santos, Meiling e eu, pronto, estamos lá nós os quatro. Eu já disse à Meiling que é, quando tu estás a falar lá com a puta da personagem, meu, eu perco-me. Porque tu começas a dizer merdas, Eu tenho que inventar, mano, eu tenho que inventar. meu, tu começas a dizer merdas e depois fazes comparações à moda do caralho, vens com metáforas também todas fodidas e não sei o quê, e eu fico tipo ali, fico na minha cabeça a crachar do género, o que é que este caralho está para aqui a falar? E depois perco, eu já não sei do que é que estás a falar, estás a perceber? Não, mas Pá, eu tenho essa cena, e às vezes penso assim, epá, se calhar a malta, porque na altura, nas primeiras interações que eu tive aí com esta questão da personagem do Nuno, não é? Porque não foi a primeira personagem, tipo, eu às vezes pensava assim, foda-se, eu estou aqui a falar, mas estes caras não falam, mano, estes caras não me respondem, mano, mas só estão aqui a ver as merdas, e quando me respondem é tipo sim, não, tipo ok, talvez, e assim, foda-se, mas não há aqui mais mel, puto. Eu depois começava a pensar assim, pá, será que eu tipo falo demais ou não consigo passar o que é que eu quero comunicar? Só que depois eu também achei tipo, o contexto da cena é esse, estás a ver? E depois, independentemente do cargo e da posição, porque é o que eu digo sempre que é muito importante fazer, que é a análise sobre a personagem. E a personagem com quem está a interagir, não é? Tipo, imagina, se tivesse a interagir, se calhar com um gajo que fosse ligado a um cargo menor, não é?
possivelmente eu não tinha estas papariquices, não tinha tanto esta à vontade, estás a ver? E não, tipo, não navegava tanto no meio da conversa, percebes? Porque pá, a minha cena, puto, não quero estar aqui a inventar merdas nenhumas, porque pode trazer problemas para mim, ou caralho, estás a ver? Não quero inventar muita merda. Mas a questão de eu estar naquela posição, estás a ver? E a personagem estar naquela posição de conforto, percebes? Faz com que eu consiga, efetivamente, dizer mais merdas que o pessoal se perca. Porque, epá, acho que é aquela questão de caracterizar a personagem sobre também o background que eu lhe quero dar, não é? Pá, e estamos aqui, eu curto mesmo essa cena, tipo, fazer a cena tipo meio red count e o caralho, e mega patriota, e tipo fucking redneck e o caralho, não sei o quê, e dizer merdas que não têm merda nenhuma a ver o cu com as calças, e o pessoal ficar tipo meio what the fuck, o que é que este gajo disse, o que é que este gajo não disse. Porque é a cena da personagem, porque o Nuno na V1 tinha o contexto, porque eu estava na DPPE, e o contexto da personagem é completamente diferente, estás a ver? Tipo, era a mesma cena, mas como é wipe, sim, porque eu sou desses gajos, as personagens dão wipe, podes começar a meu personagem de novo e ela pode ser diferente do que foi na versão anterior, porque é um fucking do wipe, estás a ver? Se bem que isto às vezes faz bué de confusão a certas pessoas, pá, mas a cena é essa, é wipe, é wipe. E é isto que é a análise das próprias das personagens, o que é que elas são, o que é que elas transmitem para a sociedade, quais é que é o poder que elas têm, onde é que elas podem ou não esticar. Acho que isso Aí, é o interessante, percebes? Da essa coisa. merda é que é a diferença de um RP e de um roleplayer em condições para um gajo banal. Tu passas nessa merda toda. Eu não passo em nada disso. Eu simplesmente dou o boot ao jogo, tenho lá o meu boneco, falo, falo como eu falo e está a andar de moto e siga a festa. Agora tu tens todo. Mas é Tens toda uma isso. puta de uma ideologia. A personagem dele, a cena é que, pelo menos esta é a minha visão, de quem não sabe o backstory da tua personagem, é que ela tem muitas layers e a malta só vê a superfície. E depois há muita coisa que ele vai dizendo que dá um bocadinho ares das layers todas que aquilo tem. E a malta perde-se um bocado naquilo porque a malta não está a processar. E depois é a forma como ele fala. Sim, também. E a malta não está a processar aquilo que estás a dizer. Isto acontece não é só com a personagem dele, é com todas as personagens que querem, que têm ali, que não são preto no branco, que existe todo um mundo de muitas outras cores lá dentro, que podem tombar de um lado ou para o outro consoante a história. Muitas vezes as pessoas perdem um bocadinho as nuances da coisa. E eu acho que às vezes é isso que também acontece. Porque muitas vezes há muita malta que também às vezes está no meu chat e nós estamos a falar e estamos ali tal, e eles perguntam: então, mas como é que tu ainda não te perdeste na conversa dele? E, opá, então, tu tens de te lembrar é das key parts Das importantes. keywords, Claro, exatamente. tu vais é lembrando das coisas importantes. Há coisas ali que claramente não interessa nem para o menino Jesus, mas tipo, saltas Há muita palha, atenção. e voltas às cenas importantes. Tens é que depois Ao fim do perceber dia, durante o discurso todo o que é que são as coisas importantes no meio daquilo tudo que ele está a dizer. Eu acho que à esse é que é o noite, é challenge das fodido. pessoas. Mas à Yeah, noite, ter uma conversa com ele é do género. Puta que Ah, pariu, o que vá, é que ele mas eu estava aqui a adoro, dizer? eu No outro adoro. dia, no outro dia, no outro dia, foi a última vez que Ai, estou-me jogámos, sempre a estivemos com rir. ele, quando ele disse assim: Senhor Kim, você. Oh, não, foi para ti, para a Meling. Podia só ter dito assim. Meling, gostas de fazer flexões? Não, disse, isto aqui é de empurrar o mundo. Eu, puta que pariu, pá. Para que é que foste dar uma volta tão grande? Mas eu gosto Pá, muito, eu gosto muito mais porque é disso a cena, do que a estás a malta que ver? só diz sim ou não, porque epá, estás ali a falar com uma parede, man. Estás a fazer roleplay, mas estás a falar com a puta de uma parede, man. Foda-se, porquê que estás aqui? Ah, bem, isso está-me a dar raiva. Sim, não, sim, não, sim, não. A cena é que grande Foda-se. parte das vezes, Estás uma mas pronto, pessoa, eu grande caralho, parte das estás na vezes, personagem, quando estamos, fala. a cena é, grande parte das vezes, quando estamos com ele lá na cena dos xerifes, opá, eu estou-me Meu Deus. sempre a rir. Estou-me sempre a rir. Só que estou-me a rir para dentro. Não abro o mic para me rir, mas. Pá, mas pronto, acho engraçado. Pá, eu gosto imenso. Pá, A questão acho acho que engraçado o que tu inventas. mas a verdade é mesmo essa, tipo, imagina, isto, porque eu não sou assim, não é? Eu até gosto de ser mais frontal e mais direto a falar nas merdas. Mas a ideia e a possibilidade, eu estou farto de dizer esta merda, estou sempre a dizer isto, e porque não me canso, porque é a forma que eu joguei, pá, durante muito tempo, que é, o engraçado do roleplay é tu desconectares do que é que tu és e tu tens a capacidade de criar alguma coisa completamente oposta ao que tu és e não te transferires a ti próprio
para dentro do jogo, estás a perceber? Ou seja, interpretar um papel completamente diferente. Eu acho que o problema de geral que o roleplay tem muito é que isto vira um social hub, estás a ver? Ou seja, Sim. pá, é tipo como se fosse um fucking de um abo hotel, estás a ver? Em que as pessoas se Pá. projetam para dentro de um jogo, pá, e estão para ali a falar, e pá, em vez de estarem a falar no Discord ao caralho, estão a falar com os bonecos. Estás a E perceber? pronto, mas isso eu vou à tasca ter com os meus amigos e falo. Foda-se. Pronto, mas a situação é que a parte de interpretação veio a decair ao longo do tempo. O que acontece é que, em vez de depois tu jogar sobre os interesses da personagem, Uhum. sobre o que ela quer, o que ela não quer, o que ela sofre, o que ela deixa de sofrer, se a personagem sofre alguma coisa, é a personagem que está a sofrer, não és tu, percebes? Essa barreira, não é? Como diz o Bruno Nogueira, o vidrinho, estás a ver? Deixa de existir, porque tu sofres o mesmo que estás a sofrer lá dentro, porque és tu, estás a perceber? Yeah. És tu, estás a entender? Portanto, e no roleplay tem que haver o vidrinho, não é? Tem que haver o vidrinho, que é tipo eu estou cá a jogar, mas a personagem é uma cena diferente. Pá, eu sei que o pessoal às vezes olha, isso é uma merda bué nerd e não sei o quê, porque se eu quiser, se eu quiser mesmo viver a vida real, eu vou lá fora pisar uma erva, puto. Mas também é uma opção, estás a ver? Tipo, também é uma opção. Tens é que respeitar quais é que são as regras e o propósito do jogo, estás a ver? Por exemplo, imagina, eu não vou jogar Contra-Strike quando o propósito efetivamente é tentar ganhar e matar o adversário e chega ali no lobby e começa a matar os gajos da equipa, até porque o jogo automaticamente quica-me, estás a perceber? Uhum. Portanto, por muito que eu Certo. gostasse de andar a matar os gajos da minha equipa, não é o propósito do jogo, percebes? A situação é mesmo essa. O problema do roleplay é que às vezes porque é difícil tu criares uma personagem. Tens de ter trabalho. A verdade é essa, tens de ter trabalho. Tens de ter trabalho em entender qual é que é as manhas que tu queres dar, tens de ter trabalho em entender qual é que é Sim. como é que ela vai viver naquele mundo, como é que ela olha o mundo em redor. Tens de ter trabalho na situação de que do que é que ela quer fazer, qual é que é a posição que ela quer tomar e tens de ter o trabalho todo de culminar nisso e criar alguma coisa que seja viva, percebes? E que não seja monogâmica, estás a entender? O problema é que é tudo muito monogâmico. É tudo muito tipo, sim, não, True. tipo, ok, tá bem, ok, fixe. Tipo, e tu não consegues criar, não consegues criar alguns enredos mais profundos. Porque imagina, se nós pegar, é o que eu digo isto, e continuar a achar, mas é a minha opinião. Se eu pegar nesta merda toda do roleplay, nós fizéssemos uma série, era a pior série de sempre, mano. Estás a ver? Era chata para caralho, mano. Tipo, porque não havia profundidade em nada, as coisas não eram vivas, estás a perceber? Era tudo muito. É Tinhas que pá, dar pique. muito. Tinhas que dar pique a algumas personagens. Sim, percebes? Tinhas que escolhê-las a dedo, pá. Estás a entender? Estás a querer dizer? E isto é a questão de que, pá, o roleplay, quando foi criado um modo de jogo para a malta que era nerd, não é? O pessoal antigamente que jogava roleplay era o mesmo pessoal que era os nerds que iam a casa uns dos amigos uns dos outros para jogar Dungeons and Dragons e o caralho, estás a ver? E a malta gostava de GTA, não é? E disseram assim, pá, imagina agora teres um GTA que não tens limitações da história pré-definida pelo jogo. E puto, sai-me, estás a ver? Basicamente foi isso. Estás a entender? Ou seja, as coisas, o propósito do roleplay veio-se a mudar e às vezes muito também por culpa dos servidores e das propostas que eles dão à comunidade, estás a ver? A questão é mesmo essa. É o que eu digo, quando o hobby e o prazer viram negócio, acabas por estragar uma coisa que nunca devia ter sido estragada, estás a ver? Tragas os dois. Yeah. Yeah. E tu tens, e tens este fenómeno a acontecer também, pá, e eu fico tristíssimo no Red Dead, mano. O Red Dead também é outra merda, mano. Tipo, uma cena que eu acho uma cena muito, mas muito melhor do que 5M. É espetacular fazer roleplay de Red Dead, adoro. Estragou-se. Tipo, voltou a ser uma cena de um social hub, puto. Só que em vez de andares de carro, andas de cavalo, caralho. Foda-se, pá. Eu acho que Sa- aí eu ma- nunca fiz. Eu nunca fiz o roleplay de Red Dead, mas se calhar. Eu se calhar Ok. acho que me dava melhor lá do que em Red Dead. Sim, sim, Para ser sim, honesto. sim, sim. As pessoas às vezes têm um bocado de medo do roleplay de Red Dead pela questão de acharem que é um bocadinho mais difícil porque tu tens que Da interpretar uma timeline. época. Da Exatamente. timeline. Opa, encaixava que nem uma luva. Mas não é assim uma coisa de outro mundo. E é interessante porque também é tirar-te um bocado da zona de conforto se tu nunca fizeste outro tipo de roleplay e explorares um novo mundo, estás a ver?
E isso é cativante. Isto é como eu digo, é o síndrome dos servidores novos, né? Quando o servidor abre, tipo, as primeiras 2 semanas, mano, fantástico, bro. Quando é que vê o Mickey Mouse para abraçar, porque eu estou completamente na Disney, isto é espetacular, puto. A partir das 2 semanas para cima, tipo, é literalmente uma snowball sempre a descer. Que as pessoas, pá, pronto, já não querem trabalhar, estão-se a cagar, querem cumprir merda. Epá, mas é o que é, estás a ver? Tipo, se é esta a evolução que a malta pretende hoje em dia para o modo de jogo, pá, olha, só te resta do quem está mal muda-se, né? Basicamente. Eu não jogo roleplay há tanto tempo como tu. Sentes que a grande diferença agora é a malta antes. Antigamente priorizava-se muito mais a construção, né? O caminho, digamos assim, do que propriamente o final, o objetivo, atingir o objetivo ou não. E hoje em dia a questão, a malta querer fazer aquele social hub é também por causa disso, porque é muito mais fácil simplesmente logares e meteres-te lá, sei lá, sentares-te num café qualquer e começares lá a falar com a malta que entra ou sai e não fazes mais nada e em vez de realmente construires e quando eu digo construir é aquele sentimento que é para receber história também tens que dar, então tens que estar constantemente naquela interação e é essa interação de construção de história que se foi perdendo porque a malta se tornou cada vez mais preguiçosa para o fazer, porque tu a construir histórias tens consequências para ti que muitas das vezes não gostas e portanto evitas de fazer Yep. isso porque não queres sofrer consequências. Sentes que é cada vez mais orientado para esse lado. Eu por acaso sinto muito isso. Pá, eu acho que a situação é que a malta cada vez joga mais sem consciência de nada. Estás a ver? Tipo, ou seja, o que é que quer dizer com consciência de nada? É que a malta entra e pensa assim, isto é um fucking de um jogo, estás a ver? E toda a gente aqui está-se para divertir e o caralho, tipo, e o que a gente faz, e o que passa, e vamos embora, e bola para a frente, porque a gente quer é brincar e estar aqui e divertir-se à grande e à francesa. E é verdade, o jogo serve para divertir. Sobre os conceitos e as regras do próprio do jogo, estás a ver? Tipo, há muita malta que se irrita a jogar FIFA e há outros que adoram jogar aquela merda e que se divertem imenso. A situação que a mim me faz um bocado de espécie é que como é que as personagens, ou como é que certas personagens que se conhecem tipo há meia dúzia de dias, estás a ver, já têm um tipo de relacionamento, estás a ver, um tipo de Sim, conversa, um tipo de privacidade sim. umas com as outras que parece que conhecem-se já tipo há anos, estás a perceber? Do estilo tu chegares ao ponto de dizer assim, epá, tenho um problema, tu matavas aquele gajo por mim, epá, claro que sim, mano, claro que sim, mas levas quanto? Olha, nem te faço nada, pá. Fui com a tua cara, vai de borla. Estás a ver? Sim. E isto não é uma coisa, num contexto real, que acontecesse, estás a perceber? Porque é uma consequência muito grave, estás a perceber? Que aquela personagem pode estar a receber para te dizer assim: o dinheiro, que se foda ao dinheiro. O que importa é ter saúde, não é? Se Deus quiser e tudo mais. Percebes? As coisas não fazem sentido. Portanto, e quando tu queres ligar certos pontos e tu não encontras uma resposta às perguntas que tu tens e começas a criar uma incógnita, então aí estás mal. E quando até tu, e como há malta também, que nem sequer eles próprios conseguem explicar porque é que se dão bem com A e com B. E tu tens que saber explicar, percebes? Eu sei explicar porque é que eu me dou bem, por exemplo, com os personagens que me dou, estás a perceber? Eu sei explicar porque é que eu peguei no conduto para ser efetivamente a mosca na teia, estás a perceber? Eu sei explicar porque é que o DOJ faz certas merdas e eu consigo ter uma flexibilidade com o DOJ, porque são merdas que já foram trabalhadas, percebes? Tipo, não é uma coisa do dia para a noite. E eu acho que a ideia de que a malta achar que o ontem não interessa e o que Exato. interessa é só o hoje é completamente prejudicial. Porque é toda uma timeline. Tipo, a história tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Tu não começas a ler uma história ou a ver um filme no meio do filme, caralho. Nem no fim do filme. Tu começas no início, porra. Que é para perceber a história toda até ao fim. Estás a entender? E eu acho que esta linha não existe. Pá. As pessoas não querem. Porque depois as pessoas também têm pensado do estilo, tipo assim, será que a atitude que eu vou ter a outra pessoa vai gostar? Tipo, não tens de ter Caguei, esse tipo, não tens de ter esse tipo de caguei, meu. pensamento, percebe? Claro Exatamente, que é não. caguei. Mas Sim. a malta vai muito pelo estilo que é, eu vou fazer este tipo de situações porque eu vou agradar a outra malta e vou ter reconhecimento, a perceber? Sim. Eu legitimamente sinto isto, estás a Sim, ver? sim, sim. Que a malta faz certas atitudes, percebes?
uns com os outros, e estou a falar mesmo geral, tipo geral, até malta que nem sequer faça stream nem nada, estou a falar mesmo geral, que as pessoas não respeitam às vezes o que é que querem impor para a personagem, ou o que é que querem ser, com medo da falta de apreciação do outro lado. A malta procura sempre aval e reconhecimento, estás a ver? Por isso é que vem estas palhaçadas, às vezes até aí há discordes que têm as salas de agradecimento, mas agradecer o quê, caralho? Tipo, joga só, o agradecimento é jogar, e estás escalado, mano, joga a tua cena, puto, faz a tua cena. Eu não quero que me venhas para aqui agradecer de merdas e tudo mais, mano, eu estou a jogar, porra. Estás a ver? Tipo, joga a tua cena, faz a tua história, respeita a tua personagem, e a pior coisa que tu podes fazer em roleplay é achares o que é que o outro vai pensar. Porque na vida real não é isso que tu fazes, certo? Ou seja, dependendo de certas circunstâncias, é claro. Mas tu não vais agir, ou tu não vais fazer certas ações sempre com medo do tipo, aquele gajo vai achar que isto é muito mal o que eu estou a fazer, porque vejam bem, em vez de me barrar manteiga com uma faca, barrei com uma colher, estás a ver? O outro vai achar que aquilo é muito mal, estás a ver? Não é este tipo de pensamento que tu tens. Queres barrar com uma colher, foda-se, pega na colher e barra. Estás a perceber? Nessa merda tu depois também notas isso, por exemplo, eu desde que jogo RP, as pessoas com quem eu faço o roleplay não é aquele RP de num dia ou dois e está feito e siga a festa. Mas aqueles players que tu tens, os amigos, por assim dizer, né? Tu fazes RP de uma forma mais consistente. E os meus eu consigo contá-los com a mão. De resto é tudo também muito rápido. Tu mesmo que tentes fazer mesmo que tentes criar uma relação com alguém, pode. Há logo ali um puto É de pudim, um não é? shift. É logo É o ali um puto pudim. de um shift qualquer. É logo ali um puto de um shift qualquer que armou a puta que fez isto ou aquilo e tipo. Então Yeah. caralho, andei eu aqui a perder tempo para esta merda. Por, E pronto. por exemplo, na minha história, até hoje, e nós já fazemos roleplay no PE há 2 anos, não é? Mais ou menos 2 anos que o servidor existe, desde a V1. Há histórias que passaram da V1 para a V2 e até hoje, por exemplo, nem o Kim, nem o Kim, personagem em RP, nem o Elder, nem nada, nem ninguém sabe o backstory da Mei-Ling e as coisas que existem, as outras camadas todas que existem da Mei-Ling. E já fazem RP com a personagem, já temos uma história criada há 2 anos, porque ainda não surgiram situações que fizessem sentido revelar algumas coisas da personagem. E, por exemplo, esta história do Tribunal do Salva e isto salva os xerifes, há muita gente que quis automaticamente que eu fosse defender o Salva independentemente do que quisesse, sem pensar nas consequências que isso podia trazer. E a mesma coisa que, não, mas tens que ir defender os xerifes. Ok, mas isto tem consequências, é preciso... E por isso é que eu optei ali por uma neutralidade, porque faz sentido em termos de história e de ligação das personagens. Não sei, mas as pessoas querem sempre isso, né? Tens sempre que escolher A ou B, A ou B, A ou B, A ou B. Não existe o C, não existe as entrelinhas, não, as pessoas não sabem ler as entrelinhas. E às vezes quando tu estás a falar e estás a dizer uma coisa que claramente tem um significado muito mais deep do que aquilo que tu estás a dizer, há muita gente que não percebe aquilo que tu estás efetivamente a dizer. Não é preto no branco. Existem muitas nuances e muitas entrelinhas que a malta não lê. E depois também há outras... É um bocado aquela cena do ou estás a favor ou estás contra. Sim, sim. E é só isso. Pronto, tipo... E depois tens de estar sempre de um lado, não é? Tens de sempre escolher um lado. Não podes, e cada vez mais sinto que tu não podes... eu acho que isto está a acontecer muito agora, mas eu também estive fora durante algum tempo, que é toda a gente tem que fazer a mesma coisa. Toda a gente faz a mesma coisa. E de repente ficas tipo, como assim? Então, mas não há personagens que são um bocadinho mais equilibradas? Toda a gente faz a mesma coisa, perde-se ali um bocadinho também o sentido do roleplay. Calma, malta, explorem um bocadinho todas as vertentes, né? Então toda a gente tem que andar sempre pelo mesmo caminho. E depois toda a gente tem que ser amiga de toda a gente, não. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho é que as pessoas que não são amigas acabam por sofrer consequências que não fazem muito sentido porque escolheram não ser amigas de toda a gente. E de repente tu és o outsider, tu és o outlier e depois fecham-te muitas portas de histórias que seriam provavelmente incríveis
porque não escolheste ser amigo e não escolheste não agradar a toda a gente. Eu acho que esse é cada vez mais o entrave que existe e que não deveria existir, não é? But that's my opinion. Não, mas completamente, completamente. Epá, eu digo sempre uma cena que é tu manteres a coerência nas coisas é extremamente difícil, percebes? É difícil. Porque tu, para seres coerente com as coisas, tens que sacrificar um monte de outras merdas, estás a perceber? E Sim. sacrificar esse monte dessas merdas significa que tu vais limitar, ok, a tua flexibilidade de como é que tu moves aquela personagem, estás a ver? Portanto, aí depois entra a tua escolha de ou eu sou coerente com as minhas escolhas, ou eu não sou coerente e aceito que vou deixar a personagem perder-se por ela própria, estás a Yeah. entender? Portanto, é complicado e é o que eu digo, mano, malta, tipo, caralho, tipo, vocês tipo, têm a opção de fazer outras personagens, tipo, façam outras personagens, querem tipo fazer, sei lá, agora tipo quer virar um gajo tipo sei lá, um padeiro, por exemplo. Pá, tipo, na tua personagem principal faz sentido. Não, então cria outra nova e abre uma padaria, estás a ver? Tipo, fuck it, se tens essa oportunidade, e acho que até está muito mais fácil hoje em dia na V2 criar second characters do que na V1, estás a ver? Tipo, pá, vai e faz, estás a ver? Podes fazer, se tens essa ferramenta, usa, estás a ver? Tipo, ninguém vai-te apontar o dedo porque tu tens criado outra personagem, estás a perceber? Também